E aí, povo santo, a paz de Jesus para todos vocês que chegaram aqui de algum jeito ou de outro no canal Equilíbrio Santo. E o caminhão tá passando bem ali, o carro tá virando, ó. Mas faz parte da nossa rotina do dia a dia. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho, partilhar um pouquinho com vocês como nós podemos ler a palavra de Deus. Como que nós conseguimos ler e orar com a palavra. É importantíssimo nós tirarmos um tempo do dia, como eu estou tirando tempo agora para gravar o vídeo também, para aproveitar para ler a Bíblia. Mas é importante também saber qual é a maneira correta de eu ler, entender, compreender a palavra de Deus. Mas hoje não vou aprofundar muito em termos teológicos, mas sim a leitura orante segundo o método da nossa Igreja Católica Lectio Divina, aonde eu faço essa leitura da Bíblia e oro com ela, e a palavra me alimenta e preenche a minha alma. Por que é importante eu ler a Bíblia? Eu gosto de comparar a leitura orante da Bíblia como uma refeição, né? Nós nos alimentamos todos os dias, de manhã com café, né? Com o almoço, com o café da tarde, à noite com a janta, com a ceia. E a palavra de Deus é também para nós um alimento espiritual, onde nós nos alimentamos, onde nós degustamos a palavra. Só que aqui tem algo que é uma diferença muito grande, que é enquanto nós alimentamos o corpo, com a palavra nós alimentamos a nossa alma. Então nós estamos semeando, plantando, colhendo, se alimentando de eternidade, né? Como diz São Pedro, ele fala, né, que só Jesus tem palavras de vida eterna. Então só aqui na palavra de Deus você vai encontrar, né, essa palavra de vida que vai te dar todo o suporte que você precisa para a sua caminhada. Por isso que é importante. E assim como nós também nos alimentamos todos os dias do alimento para o nosso corpo, nós também temos que nos alimentar a nossa alma com a palavra de Deus todos os dias. E o trecho que eu separei aqui, depois para a gente colocar em prática como nós meditarmos a palavra, vai nos falar isso. Mas antes, eu quero aqui estabelecer com vocês aqui 4 degraus que nós temos para fazer a leitura orante da palavra de Deus. Então são 4 degraus para a gente chegar, né, até o coração de Deus. Então nós começamos numa parte mais baixa, a gente vai elevando grau a grau, degrau a degrau, até chegar ali a contemplação, né, a deixar-se tomar e ser transformado pela palavra de Deus. Então o primeiro degrau que nós temos é a leitura, ler. Então eu gosto de colocar perguntas aqui, né? Então quando eu leio, eu tento entender o que o texto está dizendo para mim. O que o texto diz de maneira geral, tá? Essa primeira parte é o que o texto diz. Então, primeira coisa é você ler várias e várias vezes. Se não entender, dá uma pesquisada, lê de novo, pergunta para alguém que tem um conhecimento um pouco maior nesse aspecto, tá? Mas o importante é você ler, é você comer cada versículo, cada vírgula, cada letra que está aqui, para entender qual é a mensagem de Deus. O segundo degrau é a meditação. Então é onde eu vou olhar o versículo que mais me tocou, né? Um versículo, uma frase que mais me tocou, e ali eu vou começar a meditar, a pensar o que o texto diz para mim. Então a segunda pergunta é: o que o texto me diz? Então essa palavra é atualizada da mensagem de Deus, da boca de Deus, para o meu ouvido. Ele vai falar com o nosso coração. Então eu vou entender, pegando um versículo que mais me tocou, e sempre vai ter uma parte que mais te tocou, você pega aquela parte e começa ali a meditar, a ruminar, a mastigar, né, a palavra de Deus, e vai atualizar para você. Então a primeira parte, o que o texto diz, primeiro degrau, e o segundo degrau é o que o texto me diz. Terceiro degrau é onde eu vou fazer a minha oração, né? Então o primeiro grau é a leitura, o segundo é a meditação, vou meditar, e o terceiro é a oração. É onde esse
trecho aqui, ele vai fazer eu conversar com Deus e também escutar aquilo que o Senhor quer falar no meu coração nesse momento. É o diálogo com o Senhor. A oração é o diálogo. Então eu vou conversar, vou falar com Ele, vou deixar Ele falar ao meu coração nesse momento, através da palavra que está nos inspirando nesse trecho. Nós vamos meditar daqui a pouco, tá? E o quarto e último degrau da leitura orante é o grau da contemplação. Então é quando nós nos deixamos ser tomados por essa palavra. E a pergunta que eu faço é: como que essa palavra pode se tornar minha? Como que a palavra de Deus pode se tornar Aluan, a palavra do Aluan? Porque eu me deixo ser tomado, eu deixo a palavra agir em mim, ela gera em mim uma mudança de vida para eu praticá-la na minha vida. Esses são os 4 degraus que nós temos aqui, né? Para podermos meditar a palavra de Deus e ler com a Lectio Divina, com a leitura orante. É uma maneira simples. É claro que aqui eu não vou estar interpretando a palavra de Deus, porque a palavra aqui vai estar me inspirando, vai estar fazendo eu meditar, eu orar e eu aplicar essa palavra. Então, se você quiser aqui deixar aqui nos comentários, eu posso fazer outros ensinos voltados para o aprofundamento, né? Você entender mais a fundo a palavra de Deus. Mas aqui a nossa intenção é orar, é alimentar-se com a palavra, é deixar com que a palavra nos faça feliz. Por isso que é importante. Beleza? Se você tiver alguma dúvida até agora, deixa aqui nos comentários, tá? A sua dúvida, qualquer degrau aí que eu falei, foi basicamente rápido, mas aqui eu posso deixar também alguns livros, caso você queira que eu deixe, tá? E agora vamos para a parte prática. Como que nós vamos colocar esses 4 degraus agora na parte prática, que eu vou fazer agora com vocês um instantezinho, né? Para não tomar todo o tempo de vocês, mas é interessante que você separe um momento aí, 15, 20 minutos para fazer a sua Lectio Divina. Sempre quando eu vou orar com a palavra, eu gosto antes de eu fazer oração pessoal. Então eu vou fazer aqui brevemente com vocês. Lembra? Tem um vídeo aqui que eu falo sobre a oração e como ela ajuda na ansiedade. Se você não viu, vê lá, confere lá, que lá eu dou umas dicas de oração pessoal e como que ela pode te ajudar. Então eu faço nesse momento, eu louvo a Deus. Então vamos louvar agora ao Senhor. Nós te engrandecemos, Deus. Nos colocamos na sua presença, Senhor Jesus Cristo, eu quero ouvir a tua voz através da tua palavra, Senhor. Por isso nesse momento eu te entrego a minha vida, o meu coração e todo o meu ser. Senhor, toca a minha mente agora para que eu possa entender, compreender aquilo que a sua palavra fala e também aplicá-la no meu coração e na minha vida. Vem, Espírito Santo, vem dar-me a graça de poder discernir diante da tua palavra aquilo que tu quer falar comigo e com cada um de nós no dia de hoje. Então, primeiramente, vamos aqui, né, para a palavra de Deus. Eu separei o trecho do Salmo 1, né? Salmo 1, versículos de 1 a 3, tá? Para a gente começar a entender, né? Então, como diz o primeiro degrau, é a leitura, tá? Então a leitura, não sei se vocês estão enxergando aí, tá? Mas eu vou ler para vocês aqui, ó. Feliz, Salmo 1, versículo 1. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como uma árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folha não murchará jamais, tudo o que empreende prospera. Palavra glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, este trecho aqui, né, e você vai ler mais algumas vezes aí, né, ler várias vezes, e você vai começar a destacar aquilo que mais tocou o seu coração. Primeira coisa, né, o que o texto diz. Aqui tem um título falando aqui, os 2 caminhos. Ele vai falar de 2 caminhos que nós temos que escolher, né, o caminho dos ímpios, né, dos pecadores, e também o caminho dos justos, o caminho daqueles que estão com o Senhor. Então, ele claramente aqui, ele vai falar que há 2 caminhos. É isso que o texto quer dizer. E ele vai falar o quão feliz é aquele que se coloca no caminho do Senhor. Então, basicamente, isso é o que o texto diz.
tá? Então, no primeiro degrau aí, nós vamos entender que o texto fala que há dois caminhos: o caminho feliz, aquele que está com o Senhor, e aquele caminho triste, que é o caminho dos ímpios e dos pecadores. Então, diante disso, essa passagem eu quero aqui falar com vocês algo muito importante aqui, em duas coisas que mais me tocaram aqui, tá? Então, esse versículo 2 aqui, ó, feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Como é que eu vou aplicar, né, o segundo degrau aqui, que é a meditação, onde a palavra de Deus se atualiza para mim, é o que Deus quer me dizer. Então, nesse versículo 2 aqui, ó, feliz é aquele que se compraz, que se agrada no serviço a Deus. Então, feliz é você, Luan, se você se colocar a serviço do Senhor. Feliz é você, Luan, se meditar a lei de Deus dia e noite. Então, aqui vai se aplicar, né, aquilo que é a palavra de Deus para nós, quando eu falei como alimento para nós. Então, quando eu medito a palavra de Deus dia e noite, eu também estou me alimentando espiritualmente. E quando nós não se alimentamos bem, né, quando nós ficamos um dia sem se alimentar, ou uma refeição sem se alimentar, nós passamos mal. Nós não ficamos bem. Podemos até ficar doentes. A mesma coisa é com a palavra de Deus. E ela fala para mim, ó, estou atualizando para a minha vida, o que o texto diz para mim. Então, Alan, você tem que meditar a palavra de Deus de dia e de noite. Eu lembro da passagem onde Jesus é tentado no deserto e Satanás fala para Jesus transformar uma pedra em pão, e o Senhor fala assim, ó, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, mais do que o alimento físico, nós temos o alimento espiritual, que é o quê? A lei. A lei de Deus é a sua palavra, é os seus mandamentos, é aquilo que Ele nos pede, que está tudo aqui, ó, falado aqui, escrito na palavra de Deus. Então, eu tenho que pegar dessa palavra e me alimentar com ela, com essa palavra. Então, é o que o Senhor fala para mim nesse dia de hoje, para você também. É para você também, ó. Feliz aquele que se compraz, que se agrada a servir a Deus, a dedicar a sua vida a servir, a amar, feliz. Por que as pessoas, por que a Luan, você fica triste às vezes, né? Fica murmurando, com a cabeça para baixo, porque você não está aplicando a sua felicidade, que é servir a Deus, me meditar a lei de Deus dia e noite. Então nós temos que meditar a lei de Deus dia e noite. E qual que é essa lei? É a lei que nós escolhemos o caminho do Senhor. Então, durante o dia e a noite, nós temos dois caminhos a escolher: ou o caminho de Deus, ou o caminho onde nós nos afastamos de Deus. Se eu escolho o caminho errado, eu vou ser triste. Então, ou seja, se eu não avançar, se eu não me aprofundar, se eu não meditar a lei de Deus, se eu não servir, eu já estou optando pelo caminho que não é de Deus. Isso vai me deixar triste. Entenda que eu estou falando de uma felicidade aqui, uma felicidade que vai além daquilo que nós vemos aí no mundo, que é só um prazer imediato. Não, é algo que faz nós sermos profundos, uma felicidade que vai além desse corpo, dessa alma, que vai até o céu, que vem de Deus. E somente a sua palavra, e somente o seu servir, e somente se colocar à disposição dele, ele vai nos fazer mais felizes. Então, meditar a palavra de Deus dia e noite. Então, quando você acordar pela manhã, eu faço isso, acordar pela manhã, leia a Bíblia. Não sabe o que ler? Nós, católicos, nós temos a liturgia diária. Pega um versículo da liturgia diária, leia, medite, ore com ela, contemple ela e faça aquela palavra de todo o seu dia, o direcionamento, o alimento de dia e de noite, meditando ela. Porque isso vai nos fazer evitar pensar coisas erradas, maquinar coisas que não vêm de Deus. Por isso, é isso que o texto diz para mim, no segundo degrau. O que o texto me diz, ele fala: Luan, medita dia e noite minha palavra, para que você possa ter plena felicidade. Além disso, me sirva com agrado, com alegria. E o terceiro passo, então, degrau, para aplicar aqui, seria a oração. Então, como é que eu faria a minha oração? Eu falava assim: Senhor, abre o meu coração para eu conseguir escutar a Tua voz e ler, e a perseverança de meditar ela o tempo todo, Senhor.
Dá-me a perseverança, Senhor, de poder ter o agrado em te servir, em escolher o melhor caminho, não o caminho dos ímpios, Senhor Jesus, mas o caminho que é o teu caminho. Porque eu quero ser como essa árvore plantada, Senhor Jesus, na margem das águas correntes, que dá fruto na época boa. Olha, se eu tenho sido infrutífero na minha vida, é porque eu não estou plantado, né, próximo às águas correntes, às margens. Eu estou plantado em outro local, o caminho errado. Então, Senhor, tira-me, Senhor, deste local que é onde eu sou infértil e planta-me, Senhor, na tua presença. Então essa oração eu começo a orar e a conversar com Deus, e Ele vai trabalhando no meu coração, Ele vai inscrevendo a palavra de Deus no meu coração e fazendo com que eu vou mesmo sendo transformado, até que eu chegue ao momento da contemplação, onde eu fecho os meus olhos, é onde eu pego essa palavra para mim, e a partir de hoje eu quero, Senhor, meditar a sua palavra. Eu quero estar no teu caminho, Jesus. Transforma a minha vida, transforma meu coração, Senhor Jesus. Eu quero aplicar cada centímetro, cada vírgula dessa palavra na minha vida, Senhor. Meditar, fazer aquilo que é da tua vontade, do teu serviço, Senhor Jesus, e dizer não ao caminho dos ímpios, e dizer não ao caminho dos pecadores, porque eu quero a santidade, Senhor. Eu quero ter o equilíbrio santo na minha vida. Então nesse momento eu vou tomando posse e vou me comprometendo com a palavra de Deus, para que ela possa me guiar durante todos os dias da minha vida, e também a palavra que eu estiver lendo no dia. Então cada dia vai ter uma palavra diferente, né? Que você vai se comprometer, que você vai colocar ela em prática. Praticar a palavra de Deus é o mais importante. Então, isso foi um pouquinho de como eu faço a Lectio Divina, a leitura orante, de como eu leio a palavra de Deus. Então veja que eu vou degustando. Na verdade eu vou parando aqui, às vezes por ponto, por vírgula, parte por parte, né? Como se eu pegasse cada pedacinho assim, ó, e fosse mastigando, e aí eu pego essa palavra para mim, aí eu oro, aí eu contemplo. Aí ao longo do tempo você vai criando aí o seu jeito de orar com a palavra de Deus, mas faça isso todos os dias, meus irmãos. E aí, meus queridos, gostaram desse vídeo? Deixa aqui o seu like, compartilha para que essa mensagem possa chegar do Equilíbrio Santo a muito mais pessoas, né? Possam ser alcançadas e também queiram também alcançar a glória de Deus através de uma vida equilibrada em todos os pilares da vida. Amém, irmãos? Muito obrigado, até o próximo vídeo e abraço, tchau!